Graça e paz, tudo bem? Dá um abraço aí na pessoa do seu lado. Não, sai do seu lugar, abraça aí no máximo 10 pessoas. Abrace o máximo de pessoas que você puder que estão próximas de você. Como é bom podermos estar reunidos dessa forma. Amém. Pode abraçar, não tenha pressa para isso. Depois que você abraçar aí, no mínimo 10 pessoas, você pode sentar. Glória a Deus. Antes da gente começar a falar sobre a palavra, eu quero só fazer uma propaganda rápida da nossa livraria. Nós estamos com uma quantidade pequena de livros, porque aquilo que a gente trouxe já vendeu quase tudo. Mas a gente ainda tem alguns livros ali que são muito bons, e eu quero recomendar para você As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, do John Maxwell. Esse livro é um clássico. Eu aconselho você, não apenas você que deseja ser líder de uma célula ou de um ministério, mas você que quer aprender a governar a sua própria vida. É um livro muito bom, que traz muitas direções e alinhamento, principalmente de caráter. Então eu aconselho para você. E esse é um clássico também do Cote, Raízes de Depressão. Querendo ou não, a gente está vivendo o mal deste século que nós estamos vivendo, é a depressão. Tantas pessoas que estão sucumbindo diante dessa doença, diante de situações que têm deixado elas cada vez piores. E esse livro, ele não apenas vai te ensinar a lidar com isso, quem sabe você está passando, ou tem algo que está acontecendo na sua vida, levando você para isso, mas também vai te ajudar a orientar pessoas que, quem sabe, estão passando por isso. Tá? Então é um guia praticamente sobre esse assunto, e eu gostaria muito de incentivar você a estar adquirindo esses livros. Tá? Então você pode procurar ali na frente, na nossa lojinha, para poder estar adquirindo. Amém? Olha para a pessoa do seu lado, fala para ela: hoje é um ótimo dia para você me dar um livro. Já faz o pedido aí, fala qual você quer. Se a pessoa do seu lado falou isso, diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 20. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre uma história que está em Gênesis, mas eu quero ler esse texto de Mateus antes. A gente vai falar hoje sobre o fato de sermos servos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns ensinamentos que Jesus nos deu. E a gente vai basear a linha de raciocínio da palavra hoje dentro de 2 sonhos que aconteceram no Velho Testamento, em especial na história de José. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque nós vamos analisar esses sonhos diante daquilo que Deus tem para nós, no fato da gente aprender a ser servo. É muito importante, irmãos, deixa aberta a sua Bíblia e presta atenção em mim. É muito importante a gente, quem sabe, desmistificar a ideia de servos que muitos de nós temos em relação ao reino de Deus, em relação à igreja. Nós muitas vezes não conseguimos separar funções, na verdade não são funções, são atributos que nós temos em relação ao reino. Então, normalmente, quando as pessoas falam que nós somos filhos, a gente é filho e a gente assume a ideia de filho, e a gente acha que não é mais servo, a gente só é filho. E aí, de repente, vem alguém e ministra uma palavra falando sobre que nós somos servos, e aí a gente já começa a tirar da nossa vida a ideia de ser filho, e a gente começa a entender que a gente é servo. E muitas vezes a gente não está tendo um equilíbrio para entender aquilo que nós somos em Deus. E aí chega Jesus em João capítulo 15, versículo 15, e fala assim: já não vos chamo mais de servo, e sim de amigos. E isso cria na nossa mente, quem sabe, uma confusão, e a gente não sabe se a gente tem que ser amigo, se a gente tem que ser filho, se a gente tem que ser servo, e isso fica muito confuso para muitas pessoas.
Mas a gente precisa trabalhar hoje um equilíbrio no nosso coração e no nosso entendimento de que nós somos filhos, essa é a nossa identidade. Amigos de Jesus, é assim que ele nos considera, e servos dentro de um reino, porque quando nós entendemos a nossa identidade, nós entendemos que filho é amigo do pai. E que o filho que é amigo do pai, ele serve com todas as suas forças o seu pai. E aí nós criamos um estereótipo, nós criamos uma identidade sobre como nós precisamos nos portar. Como nós precisamos nos comportar nesse tempo. Olha, eu não posso ser extremista ao ponto de me ver apenas como filho e achar que eu não preciso trabalhar no reino de Deus, porque não é por merecimento. Ao mesmo tempo, eu não posso me ver como servo apenas o servo, e achar que eu simplesmente tenho que trabalhar e eu não posso considerar a minha herança que eu tenho como filho. Então eu gostaria muito que você entendesse que você é filho de Deus, amigo de Jesus e servo. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo esses 3 aspectos que são fundamentais na nossa vida para que a gente consiga crescer. Porque apesar de filhos, nós temos que trabalhar, nós temos que desenvolver algo em Cristo Jesus. E Ele vai estar disponibilizando isso para nós nesse tempo. Esse texto de Mateus, no capítulo 20, ele fala sobre isso, versículo 25. Jesus fala o seguinte: então Jesus, chamando seus discípulos, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está fazendo uma comparação àquilo que ele veio fazer e a forma que nós precisamos nos comportar. Então ele está falando, olha, quem quiser ser grande tem que servir. O serviço faz parte da nossa vida em Deus. Ser servo faz parte da estrutura cristã que nós precisamos ter. E nós precisamos entender isso. Ele nos considera como filhos, e nós somos filhos, amigos, mas nós precisamos aprender a servir. Nós precisamos aprender a servir o nosso próximo, nós precisamos aprender a servir a nossa igreja local. E aí a gente começa a se questionar, e quem sabe a gente começa a se perguntar, como é que nós podemos, na verdade, o que é servir a Deus? E muitos de nós temos uma ideia de que servir a Deus é você trabalhar todos os dias na igreja. A gente tem um consentimento muitas vezes que trabalhar para Deus, ou servir ao Senhor, é você fazer parte de todos os ministérios possíveis. E aí muitas pessoas se incluem em 5, 6, 7 ministérios e não conseguem desenvolver nenhum. E às vezes a gente acha que trabalhar para Deus é você fazer tudo, você tentar abraçar todas as coisas, porque quanto mais ocupado você tiver, mais você está trabalhando para o reino. Não é isso que é servir ao Senhor. Servir ao Senhor não está relacionado à quantidade de coisas que você faz na igreja local, mas sim ao coração que você tem quando você faz as coisas. Isso tem que estar como foco nas nossas vidas. Apesar de que muitos de nós hoje vivemos uma vida que a gente acha que não serve a Deus porque não faz nada na igreja, e eu não estou falando que você não tem que fazer nada na igreja local, é muito importante, isso faz parte do processo de crescimento das nossas vidas. Nós não podemos achar que servir a Deus é uma sobrecarga de funções, quem sabe eclesiásticas, relacionadas à igreja. Na verdade, entender serviço a Deus é você entender que lá onde você trabalha, você tem que servir a Ele. E lá não é a igreja, muitas vezes. É a forma que nós estamos lidando com o nosso coração diante daquilo que nós fazemos. Muitas pessoas vão ser chamadas para fazer uma coisa. E quando elas fizerem essa coisa, vai destravar muitas outras vidas. Assim como tem pessoas que foram chamadas para fazer 5, 6, 7 coisas. Agora, como é que eu posso servir ao Senhor? Como que eu posso traçar essa linha de entendimento na minha vida hoje e desempenhar o meu papel específico em Cristo? Eu preciso entender, irmãos,
que servir ao Senhor está relacionado à disposição do meu coração, à disposição do seu coração. Não é apenas ocupar funções dentro de uma igreja local ou, seja de um campo missionário, mas servir a Deus é você entender que você tem um chamado, é entender que você tem um ministério e você se esforçar o máximo para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Seja um líder de célula, seja um discipulador, seja alguém que faz parte de um ministério de louvor, de dança, seja alguém que abraça um mendigo na rua. Trabalhar para o Senhor ou ser servo de Deus está relacionado a você entender e pulsar o teu coração diante daquilo que Ele deseja que você faça. Amar o próximo como a nós mesmos, você olhar para as pessoas e identificar que elas são filhas de Deus e nós precisamos aprender a não apenas trazer aqueles que não conhecem, mas restaurar aqueles que já conhecem. Servir ao Senhor está relacionado a amar as pessoas como nós amamos a nossa vida. Existe um texto em 1 Coríntios, capítulo 14, agora eu não lembro se é o versículo 12 ou o versículo 14, que Paulo fala: procurai com zelo os dons espirituais para a edificação da igreja. Servir ao Senhor é entender que nós temos um dom e nós precisamos ir atrás dele. Nós não fomos criados, irmãos, para a gente poder simplesmente ficar à toa, fazendo qualquer coisa ou aquilo que a gente quer. Mas Deus tem algo específico para as nossas vidas. Tem um dom chamado, um dom específico para que você possa funcionar. E quando fala de edificação da igreja, significa que você, encaixado onde deve estar, servindo ao Senhor como deve servir, vai abençoar a minha vida, porque eu sou igreja junto com você. Servir ao Senhor está relacionado a entender e ter um coração voltado para isso. Tem um texto que eu gosto muito, de 1 Coríntios capítulo 4, eu queria que você abrisse, por favor. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Esse texto fala assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se deve requerer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Quando a gente lê um texto desse, na verdade, eu muitas vezes li tendo um entendimento que não era o que Paulo estava querendo dizer. Quando a gente pensa na palavra ministro, normalmente a gente pensa quem se destaca. A gente está pensando na pessoa que é mais ícone, aquele que está executando uma função alta. Olha, ele é o ministro, ele é aquele que ministra. Não, na verdade, a palavra ministro nesse texto, trazendo para o original, é ruperetes. Sabe o que significa ruperetes? Eram os remadores que ficavam abaixo do navio, no porão, e eles tinham só uma função: remar. Eles eram os servos mais rebaixados que haviam dentro de um navio. Então Paulo está falando assim, nós precisamos entender que os homens têm que olhar para nós como servos, aqueles que não aparecem, aqueles que estão lá debaixo do navio. Eles não dão direção para o barco, eles dão força. E aí o texto continua falando assim, e dispenseiros dos mistérios de Deus. E é importante que um dispenseiro seja encontrado fiel. Essa palavra dispenseiro, não sei se você sabe, mas ela vem do original oikonomos. Essa expressão significa administrar muito bem o que não é seu. Então Paulo está falando, é importante que os homens vejam a nossa vida como servos que administram aquilo que não é nosso, mas que administram muito bem. E diante disso tudo, Jesus tem para nós uma palavra direcionada e uma palavra de entendimento que nós precisamos aprender a servir. Somos filhos, somos amigos, mas nós precisamos aprender a servir, porque Ele não veio ser servido, Ele veio para servir. Só que hoje em dia, queridos, muitos de nós estamos vivendo na igreja como se Deus tivesse que nos servir.
Olha, Deus falou e não cumpriu. Eu vou fazer bico. E muitos de nós estamos vivendo uma vida sem entender processos de Deus na nossa vida, porque nós não estamos compreendendo o que Deus quer de nós, porque nós não estamos conseguindo servir como devemos. Espera aí, pastor, você está dizendo que tem que trabalhar na igreja? Não, querido, não é apenas isso. O que eu quero dizer é que você nasceu com um propósito específico. Ele nos predestinou, significa que você tem um destino desde antes do seu nascimento, executar algo em Cristo Jesus. E eu vou te mostrar esse lance dos servos, eu vou te mostrar essa questão no sonho de um copeiro e de um padeiro. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis 40 e a gente vai ler essa história e conversar sobre ela. José está preso, eu creio que você conhece essa história. Já faz um tempo que José está preso e diante de uma situação acontece que dentro da prisão aparece o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, do rei. E cada um deles tem um sonho. E esse sonho vai dizer muitas coisas para nós entendermos o papel, a função e o poder que um servo pode ter. Vamos ler? Versículo 5, acompanha comigo, por favor. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertence a Deus a interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e dei na própria mão do Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no seu cargo. E tu lhes darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. E rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó. E me faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. O chefe padeiro, vendo o chefe padeiro que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvos me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento do Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Até aí está bom. Então nós vemos a história de José numa situação em que ele estava preso. E aí aparecem esses 2 homens e ele tem 2 sonhos. Preste atenção numa coisa: esses 2 homens tinham uma importância muito grande no reino. Eles eram da maior patente, eles serviam pessoalmente a Faraó, ao rei.
O copeiro, ele estava sempre presente diante do rei. Eles não eram qualquer servo, eles não tinham qualquer função, mas eles tinham funções de confiança. Eles tinham funções muito específicas, assim como eu e você temos, assim como nós fomos chamados para servir ao Senhor na maior patente que Ele pode nos dar, de filho. Eram pessoas que estavam em contato com o rei, de alguma forma, mas estavam. E para você entender onde eu quero chegar, nós vamos trabalhar o sonho desses dois. Eu quero começar falando do padeiro. Eu sei que o padeiro vem depois na história, mas a gente vai começar falando sobre o padeiro. Olha só como que era o sonho do padeiro. Vamos voltar lá? Versículo 16 fala: vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Presta atenção, ele sonhou que ele tinha 3 cestos na cabeça dele, e no mais alto haviam manjares para o Faraó, e algumas aves vinham e comiam ele. Uma palavra para definir muito bem aonde eu quero chegar nesse texto é a palavra arte de padeiro. É muito interessante você olhar o sonho dele, porque em momento nenhum ele está falando que ele estava na presença de Faraó. Pelo contrário, está falando que ele tinha algo para oferecer a Faraó, mas este algo que ele tinha para oferecer a Faraó, ao rei, não era algo que ele havia pegado por conta daquilo que Deus deu para ele, daquilo que o rei havia dado para ele. A palavra arte de padeiro dá a ideia de que era aquilo que ele mesmo tinha produzido. Aqui manifesta o orgulho de um servo que muitas vezes quer oferecer ao seu rei aquilo que ele sabe, não aquilo que ele recebeu. A palavra, o sonho dele fala que haviam 3 cestos e no mais alto dos cestos havia arte de padeiro. O mais alto dos cestos significa o orgulho desse homem. Sabe o que é interessante? Os cestos estavam sobre a cabeça, significa que determinava o pensamento que eles tinham. É muito interessante você analisar o que o sonho está falando na ótica daquilo que Jesus é para as nossas vidas, porque muitos de nós queremos servir ao Senhor com a nossa própria arte, com a nossa cabeça contaminada por aquilo que os outros estão dizendo. E aí, queridos, a gente quer agradar a Deus do nosso jeito. A gente quer fazer o serviço de Deus da nossa forma. A gente quer fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer do nosso jeito. É interessante, irmãos, a gente olhar nessa ótica, porque a palavra fala que em cima, no cesto mais de cima, havia um manjar para o rei. Ou seja, esse padeiro sabia o que ele fazia para agradar o rei. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia qual era o serviço que ele precisava fazer para que ele pudesse agradar ao rei. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, quem é que estava comendo o manjar do rei? Os pássaros, os corvos. Um servo, como padeiro, é alguém que não se preocupa com os manjares do rei. Ele sabe o que ele pode fazer em Deus, mas ele não cuida daquilo que ele tem para fazer com Deus. E aí vem as aves e roubam aquilo que ele tem para oferecer a Deus. Se assemelha com alguma coisa? Quem sabe uma semente que foi jogada, né, e não caiu numa terra boa, e vieram os pássaros e comeram, e não sei se você lembra, mas Jesus fala que os pássaros eram os demônios que vinham e acabavam com a palavra que havia sido ministrada. Um servo como esse que nós acabamos de ler, é um servo orgulhoso, que faz o que quer e o que pensa, e não tem cuidado nenhum com as coisas do rei, de Deus. Ele acredita que as coisas são centralizadas nele, e que é pelo seu esforço que Deus tem que fazer as coisas. E aí, queridos, quando acontece alguma coisa que sai do nosso controle, a gente começa a esbravejar com Deus. Poxa Deus, mas eu estou fazendo tudo, eu faço de tudo, eu estou te servindo, por que não está dando certo?
Um servo como esse, ele tem necessidade de reconhecimento dos homens. Ele acha que ele precisa que alguém fale algo, alguém precisa dizer alguma coisa, porque senão não está bom. Porque ele está centralizado no seu próprio ego, na sua própria vida, no seu próprio serviço. Ele não faz de coração, ele faz por função. Ele não está interessado em fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele está interessado em fazer algo para que ele possa se destacar, para que ele tenha uma evidência e possa ser reconhecido por outras pessoas. Agora, o sonho do copeiro é diferente. Vamos voltar lá, versículo 9. Versículo 9 fala assim: Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo do faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de faraó, e dei na própria mão de faraó. Preste atenção na diferença. O padeiro tinha 3 cestos sobre a sua cabeça. Trabalho esforçado, exigia muito dele. Não tinha cuidado com as coisas de Deus. Mas o copeiro começa falando: na minha frente havia uma videira. E aí você pega João capítulo 15, Jesus falando: eu sou a videira. Primeiro aspecto para a gente entender o sonho do copeiro: ele estava diante de Jesus. Ele não fazia as coisas por arte de copeiro, por arte de padeiro. Ele fazia as coisas porque ele estava diante da videira, diante de Jesus. Um servo que deseja agradar a Cristo, um servo que deseja honrar a Deus em tudo que faz, ele precisa entender que a primeira coisa que ele tem que ver quando ele faz alguma coisa é a videira, diante dele. Não para por aí. É interessante, irmãos, você analisar todas as coisas que estão relacionadas a esse sonho, porque fala que essa videira tinha 3 ramos. Esses 3 ramos representam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estamos servindo aos 3. E esses 3 ramos também representam o meu corpo, minha alma e espírito. Eu sirvo a Deus por completo. Não é um pedaço de mim. E aí você vê que ele fala que nesses 3 ramos haviam frutos maduros. Sabe o que é um fruto maduro? Fruto maduro é um fruto que dá no tempo certo. Não é antes, não é depois. Ele sabe esperar o momento certo de manifestar o fruto. Um servo como o copeiro, ele entende que para todas as coisas existe um tempo. E eu preciso trabalhar e me esforçar para que Deus possa, no seu devido tempo, me usar. Não é da forma que eu quero, não é uma arte de padeiro feito por mão humana, não. É o tempo certo que a videira vai manifestar na nossa vida. E não para por aí, irmãos. Ela dava frutos maduros, maturidade. Um servo que se dedica a ser alguém em Deus, ele procura maturidade diante de todas as situações da sua vida. Não age pelas suas emoções, ele não age do jeito que quer, ele não faz as coisas do jeito que pensa. Ele não é alguém que pensa só na sua arte. Ele é alguém que pensa no reino, que pensa em fazer a diferença onde ele está plantado. E aí o texto não para, ele continua. O copeiro vai e pega as uvas e as espreme e ele faz um vinho. É muito forte porque o texto fala: eu estava com o copo de faraó nas minhas mãos, peguei as uvas, espremi, devolvi para o faraó. Deixa eu dizer uma coisa, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. No meio disso, eu e você temos um trabalho. Ele dá a uva, eu trabalho, nem que tenha que espremer, nem que tenha que ser espremido.
e depois eu devolvo o vinho daquilo que eu estou fazendo. O copo do faraó é o meu e o seu esforço, a minha e a sua determinação. A nossa vontade de fazer aquilo que Deus está colocando para as nossas vidas. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nós precisamos desempenhar o nosso papel em Cristo em qualquer lugar que estivermos. Dá um cutucão na pessoa do seu lado, bem de leve, bem de boa, e fala assim: você é cristão em todo lugar. Amém? Então, querido, deixa eu te falar. Tem muita gente hoje pegando uva e esmagando no chão. A gente muitas vezes associa trabalho de Deus ou função, serviço em Deus apenas com igreja. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia fala assim, olha, tudo. Repete comigo, tudo. Não, mais alto, tudo. Mais alto, tudo. Tudo que te vier à mão para fazer, faça com todas as suas forças, porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está colocando uvas nas nossas mãos, é tempo da gente espremer no copo e devolver. Deixa eu dizer uma coisa para você, o teu cônjuge é uma uva que Deus colocou na tua mão. Tem uns irmãos que estão doidos para espremer. Né? Pisar, né? Fazer o vinho pisando. Tem, irmãos, os seus filhos são uvas que Deus colocou nas suas mãos. Às vezes a gente quer espremer. O seu trabalho são uvas que Deus colocou na sua mão. A sua família são uvas que Deus colocou na sua mão. As suas células são uvas que Deus colocou na sua mão. Seus discípulos, seu discipulador, sua igreja local, são uvas que Deus colocou na sua mão. Eu preciso entender e focar a trazer o melhor vinho que eu posso de qualquer uva que está nas minhas mãos. Então a minha família tem que ser um vinho para o Senhor, a melhor uva que eu posso oferecer. Por isso que nós cuidamos dos filhos no caminho do Senhor, por isso que a gente transfere aquilo que nós temos em Deus para o nosso cônjuge. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus, mas a gente tem que trabalhar no meio. Tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque você não está fazendo para homens. Você não é padeiro para querer reconhecimento. Não estou falando da profissão, tá, irmãos? Porque tem uns irmãos aqui que é padeiro. Não sei se o Silas está aí, o Silão padeiro, mas não é isso, irmãos. É dentro daquilo que a gente está vendo aqui. E nós precisamos buscar ter esse coração. E sabe o que mais me chama a atenção nesses dois sonhos? E o que precisa chamar a sua atenção é que o padeiro é aquele que fica na cozinha fazendo o pão, fazendo a comida. Ele raramente tem acesso ao rei. Ele oferece o que ele tem, mas o copeiro é aquele que serve na mão. Ele entrega pessoalmente. Interessante que no sonho do padeiro, em momento nenhum se fala que o faraó estava presente. Mas no sonho do copeiro, fala que ele espremeu as uvas e entregou na mão do faraó. Sabe o que significa isso, querido? Quem entende que ser servo de Deus é e precisa ser, se relacionar constantemente e pessoalmente com Ele. É estar presente. É dedicar a tua vida para buscar Ele. Servir a Deus é dedicar o teu coração para que você possa constantemente oferecer o seu copo diante dEle. Vida de oração, leitura da palavra, tempo a sós com Deus, tudo isso faz parte, mas é o teu dia a dia, é a forma que você decidiu ser como Jesus. É esse serviço que nós precisamos aprender a oferecer. E para concluir, tudo que eu tenho para dizer para você, querido, é o fim de cada um deles.
Nós estamos falando sobre 2 homens que 3 dias depois tiveram algo na sua vida de muita definição. O copeiro, ele foi restaurado à sua função no reino. O padeiro, ele foi morto. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A forma que nós estamos servindo irá determinar o final daquilo que nós estamos fazendo em Deus. Se nós estamos servindo como um padeiro, como o padeiro, se nós estamos servindo apenas para que a gente possa ter reconhecimento, se nós estamos servindo apenas por orgulho, para que a gente possa se destacar, se a gente está servindo de uma forma que não cuida das coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos, que os pássaros estão comendo, desculpa te falar desse jeito, mas é a morte que é o fim. Agora, se a gente decidir estar diante da videira, colher do fruto que vem dela, espremer e devolver a Ele num relacionamento próximo, nós vamos ser restaurados. Esse texto faz uma analogia interessante. Muitos de nós vivemos um tempo na prisão. O pecado se manifestou sobre a terra e nós ficamos presos no pecado. E então Jesus vem, Ele morre na cruz e Ele nos oferece a liberdade. Legal que durante 3 dias Jesus esteve morto, ao terceiro Ele ressuscitou. E o texto fala de 3 dias que eles tiveram para analisar aquilo que eles estavam fazendo. E aí Jesus vem a nós num projeto de restauração e nos oferece a chance de nós voltarmos a ser o que Ele criou no céu para nós. Jesus hoje está dizendo para nós, é tempo de você voltar a ser o copeiro que me serve todos os dias. Não o padeiro que fica lá na cozinha. Jesus está dizendo para mim e para você, e já faz um tempo que eu tenho essa palavra, eu falei hoje cedo sobre isso. É tempo de entender que nós somos chamados para algo, e esse algo é muito mais do que apenas você oferecer o teu melhor, que os teus braços podem oferecer, mas é você oferecer o melhor daquilo que Deus está te dando como um retorno para Ele. Para muitos de nós é difícil de entender isso, querido, mas isso é unção, amor, poder. Deus manifesta nas nossas vidas, eu trabalho, sirvo e eu devolvo para Ele. É serviço. É aqui que a gente entende que nós precisamos ser operetes, os que remam lá debaixo do barco, não os que aparecem. É aqui que a gente entende que nós precisamos ser os que administram algo que não é nosso. Ele nos deu e vamos devolver para Ele. Isso é serviço. Você que está aqui, Deus já te deu algo para você servir. Você tem uma célula, você tem, quem sabe, discípulos, você tem uma igreja, Deus já te deu algo para você servir. Agora eu quero te perguntar, qual é o fim que você espera ter para o serviço que você está desenvolvendo? Porque vai chegar um dia, irmãos, que nós vamos estar diante do Rei. E quando estivermos diante do Rei, ou seremos padeiro, ou seremos copeiro. E aí Ele vai olhar para cada um de nós e vai falar, olha, você foi copeiro. Esteve sempre diante da videira. Você não fez as coisas por merecimento, por reconhecimento. Não, você fez aquilo que eu te dei. E você devolveu. Você pegou os talentos que quando eu viajei deixei nas tuas mãos e você multiplicou isso. E eu estou pegando de volta, fico feliz. Sejam vidas, sejam manifestações, sejam alguma coisa, sejam dons. Ele nos deu e nós usamos e estamos devolvendo. Mas vai ter alguns que vão chegar perante Deus e Ele vai falar, você foi padeiro. Teve as oportunidades, você estava na minha presença. Você era alguém que era chamado para ser filho, mas decidiu agir da sua forma. Decidiu ser do seu jeito, decidiu pensar as coisas que você queria. Você achou que a tua arte fosse fazer a diferença dentro do reino. Em momento nenhum você pensou em querer me agradar, porque você nunca cuidou das coisas que eu te dei. Os pássaros comeram tudo que você fez. E sabe o que é lindo nisso tudo?
nós como copeiros seremos restaurados ao nosso lugar em Cristo Jesus. Na verdade, já estamos sendo. Eu queria te convidar essa noite a ser um copeiro diante do Rei. Alguém que serve por excelência. Alguém que honra aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Alguém que desenvolve o papel de estar diante da videira todos os dias, de pegar aquilo que Deus está dando e devolver a Ele com amor, com disposição, com empenho. Eu quero te convidar a você refletir hoje sobre que tipo de fim você quer no serviço que você está desempenhando, na forma que você tem tratado as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos, no tipo de servo que nós estamos procurando ser nesse tempo, em qualquer âmbito seja na nossa igreja local, seja na nossa cidade, seja no seu trabalho. Que tipo de servo estamos sendo? Será que nós estamos apenas cozinhando, sem estar na presença? Ou será que nós estamos com o copo do Rei na nossa mão, prontos para oferecer a Ele o nosso melhor? Eu queria orar por você, você pode ficar em pé?